Olá! No meu vídeo sobre cotidianidade de hoje, eu vou começar a falar um pouquinho sobre verdade e realidade. Então, vamos praticar? Eu estou trazendo hoje um trecho da Vida do Espírito, da Hannah Arendt. É um livro póstumo. Ela vinha se dedicando a estudar sobre isso após o julgamento de Eichmann, né? O julgamento de um dos nazistas, em que ela fala sobre a banalidade do mal, depois ela se corrige, porque o mal não é banal, né? O mal é sempre radical, ela se corrige. Mas é um livro que nos faz refletir sobre como a burocracia provoca uma mediocridade nas nossas ações, nos nossos lugares, nas nossas práticas, né? Então, o Reichen, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ele executava o mal sem pensar, por ordem, e assim levou à morte, ao extermínio de milhares de judeus e outros perseguidos do regime nazista. Então, eu trago um pouco da Hannah Arendt, para falar e refletir práticas, que a gente possa ter práticas diárias contra a mentira. A mentira sempre foi um artifício da política, sobretudo nos governos populistas, quer sejam de direita, quer sejam de esquerda. Mas ela hoje em dia tem sido intensificada e maximizada por causa dos mecanismos dos dispositivos digitais que possuem lados bons, positivos, né, e lados negativos, danosos, que prejudicam a lida com a realidade. Então, nós temos que sempre praticar novos hábitos e costumes que iluminem, que tragam luz contra as mentiras, as inverdades, a falsidade. Então esse vídeo vem um pouco a corroborar com essa intenção. Eu trago 2 trechos da Vida do Espírito, onde ela fala sobre o pensar. A primeira parte, ela trabalhou bastante. A última parte, ela não teve tempo de trabalhar tanto, né? E quem editou e publicou já foi após a morte dela. Mas quando ela está refletindo sobre o pensar, porque ela quer investigar por que o ser humano pratica o mal, né? Que vem do julgamento dos nazistas, que ela presenciou, ela observou, enfim, ela já tinha refletido sobre o totalitarismo. Então são as fases de investigação, né? Filosófica, no caso dela, e também com uma base historiográfica. Vejam só, abre aspas, Hannah Arendt, ou Arendt. O oposto de necessidade não é contingência ou acidente, mas liberdade. O oposto de necessidade é a liberdade. É muito profundo isso, né? Porque às vezes a gente tende a pensar mesmo que o oposto da necessidade são as circunstâncias, mas não. É a liberdade, porque a necessidade nos aprisiona em costumes, nos aprisiona em hábitos, nos aprisiona a condições precárias de existência, de vida. A miséria faz disso. Mas a riqueza também aprisiona em outras consequências. Mas o oposto disso tudo é a liberdade, a plenitude do ser. E embora sempre nós esbarramos em limites, seja limites reais do outro, seja limites éticos, mas a liberdade, ela é a plenitude, ela é o contrário da necessidade. Tudo que aparece aos olhos humanos, tudo que ocorre ao espírito humano, tudo que acontece de pior ou de melhor aos mortais é contingente, inclusive sua própria existência.
Aí ela vai aprofundando. O outro trecho que eu quero saber, o outro trecho que eu quero compartilhar é este. O conhecimento sempre busca a verdade, mesmo se essa verdade, como nas ciências, nunca é permanente, mas uma veracidade provisória que esperamos trocar por outras mais acuradas à medida que o conhecimento progride. Isso aqui é muito importante porque nós temos a tendência de endeusar, de mistificar, de idolatrar. E o conhecimento científico, ele mostra provas, mas ele também é transitório. Como tudo nessa vida é passageiro, é momentâneo, se transforma, queiramos ou não. Então, pensar nessa transitoriedade, nesse caráter provisório da ciência, é pensar que ela também pode errar, né? Quando havia o processo de exploração e domínio e violência para a conquista de terras, no início do capitalismo, nas bases dele, o mercantilismo, em que os portugueses e os espanhóis começaram a explorar a América, lideraram e depois foram ultrapassados pelos ingleses, havia o início das ciências, né? O positivismo, e que havia uma teoria sobre as raças humanas. Sabe-se hoje que não existe raça humana, nós somos uma espécie só, né? E há as variações por causa de condições climáticas, herança genética, enfim. Mas essa teoria das raças permitiu com que se criasse uma teoria errada, equivocada sobre superioridade racial, que legitimava a escravidão dos pretos, porque a escravidão existia como recurso bélico anterior, mas a escravidão dos pretos, sobretudo dos africanos, que foram trazidos posteriormente a essas ocupações e explorações como mão de obra, ela tinha uma justificativa científica. Isso hoje é totalmente ultrapassado, equivocado, errado, e ainda há uma dívida moral, social e científica para com essa reparação histórica que precisa ser feita, sobretudo porque ainda há um racismo muito estrutural, nesse caso no Brasil também. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? E instigar o pensamento crítico, né? É muito importante para que a gente não caia em falácias, mesmo que sejam científicas. Então, é isso. A verdade é aquilo que somos compelidos a admitir pela natureza dos nossos sentidos e do nosso cérebro. Então, tudo está em transformação, tudo está em movimento. Eu queria compartilhar isso para que a gente também possa ter esperança com as transformações que virão, queiramos ou não. Mas a gente pode dar um empurrãozinho, uma força, para que essas transformações sejam positivas. Quanto melhor, quanto mais gente se transformar, quanto mais pessoas conseguirem ter liberdade plena, terem cidadania, melhor são os avanços e o progresso. E isso é democracia, né? Então eu pelo menos pratico isso, por isso que eu trago essa minha cotidianidade. Pratico o quê? Eu busco teorias científicas que sejam democráticas. Eu gosto muito do Flávio Gicovati porque ele fala de critérios que sejam democráticos, né? Ele fala que quando os critérios não são democráticos, ele não gosta. Então, a teoria dele é democrática. O que é um critério aristocrático, no sentido do Flávio Gicovati? A beleza, né? Nem todo mundo tem aquela beleza do padrão, que é um padrão temporal e histórico.
Então ele combate essa beleza aristocrática que ele chama assim. E ele fala desse culto a necessidades ou a características que sejam democráticas, né? Em que quanto mais gente pudesse usufruir disso, dessas práticas, melhor é. Mas eu vou trazer o Flávio Schicovati futuramente para aprofundar. Por hora, ficamos com a Hannah Arendt, ou Arendt, enfim. É isso aí. Até lá. Até a próxima.